Primeira aos Coríntios 14, versículos 34 e 35. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa o seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Este princípio aqui, ele está limitado, restrito a mulheres despreparadas, a mulheres que não têm um preparo bíblico teológico, de modo que, não tendo este preparo, logo não pode falar, não pode pregar, não pode ensinar. E isto é um princípio que vale também para os homens. De acordo com 1 a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz o seguinte: pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Quer dizer, pessoas que ousavam pregar, ensinar, se colocavam e ostentavam a vocação e o dom de mestre e de doutores, no entanto, não sabiam nem o que estavam falando, não sabiam nem o que estavam ensinando. Aqui tratava-se de homens, ou seja, não tinham também autorização, porque estavam falando coisa com coisa, estavam falando não de forma apropriada, de forma adequada. E a Bíblia diz que nós temos que ter o cuidado sempre que formos falar, de acordo com 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11, parte A, diz o seguinte: se alguém fale de acordo com a palavra de Deus. Ninguém é obrigado a falar, mas uma vez se propondo falar, tem que falar de acordo com a palavra de Deus. Ou seja, a pessoa tem que estar habilitada para falar a palavra, pregar a palavra, porque a fé é gerada quando se ouve a palavra. Isso vale tanto para homem como para mulheres. De acordo ainda com 2 a Timóteo 3, 16, 17, onde é dito: toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus aqui trata-se de uma expressão generalizada, vale tanto para homem como para mulheres. O homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se alguém, então, está sendo instruído nas Escrituras, está se tornando habilitado nas Escrituras, seja homem ou seja mulher, vai poder sim realizar toda boa obra, incluindo aqui a pregação, o ensinamento e assim por diante. Mas não é só isso. O Paulo, escrevendo em 1 aos Coríntios 11, versículo 5, ele autoriza que as mulheres orem e que as mulheres profetizem. Não tem como profetizar sem que tenha que falar. Para profetizar, logo tem que falar. De modo que a restrição em 1 Coríntios 14, 34 e 35 vale para as mulheres que ainda não adquiriram o conhecimento adequado, um conhecimento pleno das Escrituras. A prova disso está lá em Atos, capítulo de número 18, versículos 24 ao 26. Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila, que era uma mulher, e Áquila, o seu esposo, tomaram-no consigo e, com mais exatidão, lhes puseram o caminho de Deus. Ou seja, trata-se aqui de um indivíduo extremamente culto, extremamente preparado. O Apolo era um erudito, conhecia as Escrituras de forma profunda. No entanto, ele precisou ser instruído pela Priscila e pelo Áquila, o seu esposo. Por quê? Porque a Priscila era uma pessoa que tinha instrução.
ela tinha certamente aprendido do seu esposo, o seu esposo, por sua vez, tinha aprendido de Deus, ambos tinham aprendido do Espírito Santo e estavam ali para ser instrumento nas mãos do Senhor. A Priscila ensinando o próprio Apolo, que há quem diga que foi um dos que... existe um pensamento que defende que foi ele que escreveu a carta aos Hebreus. Claro, a maioria crê que tenha sido Paulo, ninguém sabe exatamente quem escreveu, mas existem aqueles que defendem que tenha sido Apolo. E, no entanto, foi instruído pela Priscila e pelo Áquila. Mas, para finalizar, aqui em Provérbios, capítulo de número 31, todos nós conhecemos sobre a mulher virtuosa a partir do versículo 10, mas eu quero ler apenas o versículo 26, onde diz o seguinte: fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Nós vemos aqui uma mulher que falava, uma mulher que pregava, uma mulher que ensinava, a mulher sábia. E nós em Cristo, seja homem, seja mulher, somos sábios. A Bíblia diz que Cristo se tornou da parte de Deus para nós sabedoria, redenção, santificação, justificação, de acordo com 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Então nós vemos que não existe mais esta limitação para o homem ou para a mulher. Existe quando eles não estão preparados. Mas quando se preparam biblicamente, quando se preparam teologicamente e, sobretudo, tem comunhão estreita com o autor das Escrituras, este homem, esta mulher está habilitada a pregar as Escrituras, a ensinar as Escrituras, a profetizar, a orar. Este é o contexto geral das Escrituras. É assim que nós temos que ler. Agora, se a mulher não está preparada ainda, é indecente de fato, é indecoroso falar na igreja ou pregar em qualquer lugar, porque ela ainda não está tendo uma habilidade bíblica. Mas adquirindo esta preparação, ela pode sim, e a própria palavra vai dizer lá, onde eu li, em Pedro, se alguém for falar, que fale segundo as escrituras sagradas, fale segundo a palavra de Deus. Ou seja, se alguém, o pronome alguém é indefinido, pode se referir a homem ou a mulher. Por isso que certa feita Jesus diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. É para homem e para mulher. Se alguém abrir a porta, entrarei na sua casa. Para homem e para mulher. Se alguém quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo. É para homem e para mulher. Se alguém quiser, tome de graça da água da vida. É para homem e para mulher. Valério Pontes, se inscreve, compartilha. Vamos juntos evangelizar o mundo. Amém.